Louvado seja o nome de Jesus que vive e reina para todos sempre. Graças a Deus. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não abulador como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Graças a Deus, porque este é o dia que o Pai fez. Desta feita nos encontramos alegres, satisfeitos, regozijados em sua maravilhosa graça, presença, coisa boa. Mamado, louva a Deus pela sua vida e louva a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos meditar um pouco na palavra de Pai. Atos dos Apóstolos, livro do Espírito Santo, autor nosso Deus, escritor, mestre Lucas, grego, filósofo e médico. Desta feita o capítulo de número 19, então. Tem aqui 41 versículos. Glória a Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que tem 41 versículos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre então. Diz aqui então a epígrafe do assunto, a terceira viagem missionária de Paulo. Glória a Deus. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado em Demétrio. Dentro da terceira viagem missionária de Paulo aconteceu essa situação. Ele prega em Éfeso e tem um tumulto exercitado por Demétrio. É o que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo na epígrafe. Amados, olha o que diz a palavra do eterno Deus, que vive e reina para todos sempre. Então, versículo de número 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 11, diz assim: graças a Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Verso 12: de sorte que até os lenços e aventais se levavam, melhor dizendo, do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Meu amado, palavra de Deus, foi o que aconteceu na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, nessa terceira viagem missionária, ele prega o evangelho, prega a Cristo em Éfeso, lá em Éfeso, como também existe um tumulto estimulado, proposto por um moço chamado Demétrio. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui, e Deus pelas mãos do apóstolo Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Na verdade, Pai continua realizando maravilhas extraordinárias. Paulo não está mais aqui, já dorme no Senhor, esperando aí o seu galardão, sua recompensa, no dia do julgamento. Glória a Deus, no tribunal de Cristo cêntrico, no arrebatamento da igreja. E se papai fazia essas maravilhas extraordinárias pela mão do apóstolo Paulo, obviamente o mesmo deseja fazer através das suas mãos, através das minhas. E aí, em que nós temos usado as nossas mãos? Pulsos, punho, antebraço, cotovelo, braço, ombreiras, enfim, todo o nosso corpo. Visão, audição, tato, paladar, dicção, olfato. Nós temos usado em quê? Para que prestamos ou emprestamos essa máquina humana, dentro desse invólucro tem uma alma e um espírito, nós emprestamos aqui para ser usados. Oh, glória! Na esperança de Painho, a nossa alegria é quando alguém se presta ou se empresta dentro da utilidade, dentro da obra de Deus, que é quão importante é e será e continua sendo. Veja bem, o apóstolo Paulo aqui, glória a Deus, ele está na Bíblia. Lucas escreveu
inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que o nosso Pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, God my God, pelas mãos do apóstolo Paulo, glória a Deus, fazia maravilhas extraordinárias. Se só fazer maravilha já é coisa boa, imagine um acréscimo, uma adição, um adicionamento extraordinário, extraordinária. Ultrapassa de maravilha, isso pelas mãos. Imagina aí o resto do corpo de Paulo, né? A Bíblia diz que através da presbítero Pedro também, está na Bíblia, glória a Deus, até a sombra de Pedro curava enfermos, expulsava demônios, a sombra. Imagine esses homens em si, imagine, glória a Deus, a comunhão, a intimidade, o grau de elevação de intimidade desses homens com Deus. E com Paulo não foi diferente. A Bíblia diz que pela sombra de Pedro, Deus executava essas maravilhas extraordinárias. E pelas mãos de Paulo, e não só pelas mãos, até os lenços e os aventais que Paulo portava, objetos de usos pessoais, os lenços e os aventais se levavam do corpo do apóstolo Paulo. Alguém levava, alguém ia, voltava, subia, descia, glória a Deus, do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Através dos lenços e aventais do corpo do apóstolo Paulo, alguém levava, e os espíritos malignos saíam das pessoas. Glória a Deus, as enfermidades fugiam das pessoas através dos lenços e dos aventais. Objetos pessoais do apóstolo Paulo, inanimato porque não tinha vida, mas a questão não era simplesmente os lenços e os aventais, era a presença de Deus na vida do apóstolo, era Deus puro, vivo, em tudo que o apóstolo possuía. Na verdade, ele administrava aquilo, até os objetos pessoais do seu corpo, glória a Deus, como lenços e aventais, glória a Deus, por exemplo, entre outras situações, era para ele administrar, consagrado sempre a Deus, louvado seja Deus. Era isso que acontecia com o apóstolo, com Pedro e os demais que procuravam ter uma vida limpada, aleluia, dentro da vontade do Senhor. Ia ficar fácil, louvado seja Deus, que até os lenços e os aventais, glória a Deus, os lençóis, os aventais, era só chegar ali. E ali os espíritos malignos fugiam, ali os enfermos eram curados. Pedro, quando passava, só a sua sombra curava, ressuscitava, levantava. Mas propriamente Deus puro na vida desses homens. Deus puro, glória a Deus. E também existe aí a tangência da fé. Uma palavra, uma única sílaba, monossílaba, e uma tonacidade muito grande, um poder muito grande na palavra fé, tanto para quem é receptor, quanto para quem é emissor dessas maravilhas continuarem acontecendo aqui, ali e acolá. A Bíblia mesmo nos informa, em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia mesmo diz, em Atos capítulo 2, 21, em Romanos capítulo 10, versículo de número 13, glória a Deus, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É na tangência da fé, na credibilidade, na crença em Deus e nos milagres que continuam acontecendo na minha e na tua vida. Glória a Deus, a sombra, os lenços, os aventais em si só não são suficientes. Mas o que pode ser de bom grado e para o milagre executar é quando o proprietário ou aquele que administra a sombra, os aventais, os lenços ou qualquer coisa que Deus lhe confiabilizou, lhe responsabilizou, e essa pessoa busca sempre a presença de Pai a todo tempo, o tempo todo, independente de inverno, verão, primavera, independente de estação de tempo, independente de fuso horário, independente
da estação climática, independente das circunstâncias que tem circunvalado, mas essas pessoas estão sempre a estar em comunhão com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Poder de Deus, louvado seja Deus. E Lucas descreve essa situação no capítulo 10, versículo de número 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda potestade maléfica, e nada vos fará dano algum. E colocarão aleluias em outra passagem, Marcos 16, 15, 16, 17 e 18. O Senhor recomendando agora com autoridade, a glória a Deus, que possamos administrar bem o que o Senhor colocou sobre as nossas mãos. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se beber alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Olha aí, glória a Deus. Mas isso é preciso ter intimidade, é preciso ter comunhão, é preciso ter uma vida de intimidade com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. E não é uma vez na semana ou os 6 primeiros meses do ano, não, é uma vida contínua. Sabe por quê? Porque lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, 15 e 16 está escrito, pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo Jesus te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como necios ou loucos, mas reunindo o tempo, porque os dias são maus. Glória a Deus. Olha o versículo de número 11 do capítulo 5: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha o 18: e não vos embriagueis no vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o que está escrito no versículo 18. Amados, do capítulo 5 de Efésios. Então, propriamente aqui, descreve a Bíblia que os lenços e aventais, pertences do apóstolo Paulo, chegavam ao enfermo e as enfermidades saíam. Chegava quem estava endemoniado, possesso, e os demônios iam embora. Glória a Deus. As mãos de Paulo, louvado seja Deus, fazia maravilhas extraordinárias. Deus puro na vida do apóstolo, o Espírito Santo de Jesus. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 e 10, está escrito lá: em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte óleo, que é a presença, que é a pessoa do Espírito Santo, sobre a vossa cabeça, sobre a vossa vida. Versículo 10: e tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vai, não há obra, não há ciência, não há indústria, não há sabedoria alguma. Meu querido, coloque essa palavra em teu coração, deixa Deus continuar te usando, e ainda mais, e ainda melhor do que o apóstolo Pedro e Paulo. Amados, ainda vou dizer uma coisa: se chegarmos a 80%, glória a Deus, do que Pedro realizou para Cristo, para o reino de Deus, se chegamos a 80% do que Paulo realizou para o reino, para Deus, glória a Deus, e estejamos com isso satisfeitos e contentes. Mas a nossa meta, amados, é estar sempre buscando a santidade e vivendo ela, para que os milagres aconteçam, para que o Senhor liberte vidas através das nossas vidas, para que o Senhor cure vidas através das nossas vidas, para que o Senhor ressuscite através das nossas vidas, para que o Senhor liberte, transforme, cure, restitui, restaure através de nossas vidas. Sinto-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo de Deus, pela minha vida aqui, o teu servo Marcelo. Na medida, se inscreva no nosso canal, ative o sino da notificação na opção todas. Glória a Deus. Deixa o teu comentário, deixa o teu joia, o teu like e passe adiante os links dessas ministrações. Forte abraço e até a próxima, se o Pai nos permitir. Vou orar um pouquinho aqui pelas nossas vidas e me deslocar ao trabalho. Deus abençoe.